Deus ele tem falado aos nossos corações. A lição, os louvores e agora esse último louvor. Deus está nos chamando, nos tirando da nossa zona de conforto para que nós venhamos ouvir a sua palavra. O tema do nosso sermão vai ser Barnabé, um exemplo de encorajador, instrumento de Deus. Você tem sido instrumento de Deus? Você tem se permitido ser um instrumento de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Deus ele tem uma mensagem ao meu e seu coração nesta manhã. Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. A Bíblia fala de um homem que acreditava nas pessoas. E Barnabé era um deles. Barnabé, ele era um homem que acreditava, que sondava a vida das outras pessoas. Atos capítulo 4, versículo 36 diz assim: José, a quem os discípulos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé traz uma oferta perante os apóstolos. Quantas vezes desistimos das pessoas por causa dos erros delas? Quantas vezes ignoramos alguém porque parece fraco ou desprezado ou sem futuro? Barnabé foi diferente. Ele não foi conhecido por grandes milagres, mas por algo ainda mais raro. Ele acreditava nas pessoas, edificava a igreja com generosidade e era um instrumento para levantar outros. Hoje vamos aprender como a vida de Barnabé, como ser alguém que faz a diferença de forma silenciosa, mas poderosa. Barnabé não foi conhecido na Bíblia como uma pessoa que fez milagres, que expandiu demônios, mas uma pessoa generosa, uma pessoa que agia ali no silêncio. Ele não fazia nada para se engrandecer. Barnabé era generoso com o que tinha. Barnabé vendeu o que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu suas propriedades para ajudar os necessitados. Era um levita, mas não se apegava à religiosidade, e sim a um reino. Você tem se apegado ao reino? Você tem sonhado com o céu? A lição diz: Barnabé coloca o que tem nas mãos de Deus. Ele entendeu que tudo que possuía pode ser usado para abençoar outras pessoas. Uma aplicação aqui para a nossa vida é: você tem sido usado os seus recursos e o tempo, influências para edificar a igreja e a vida de outras pessoas? É uma pergunta muito forte. Quando eu estava estudando esse sermão, eu disse como Deus ele fala poderosamente. Assim como nós achamos que os nossos pais terrenos, ele puxa a nossa orelha, ele nos dá uma lição, assim o nosso Pai Celestial, ele está chamando a minha e a sua atenção nessa manhã. Você tem se permitido ser usado para abençoar a vida de outras pessoas? Você tem se levantado para levantar a igreja? Porque nós sabemos que a igreja não é as paredes e os telhados. A igreja são pessoas. Você tem se permitido para abençoar a vida de outras pessoas? Você tem se permitido ser como Barnabé, a levantar igrejas? E assim Barnabé não
se entregou por completo a Deus. Barnabé, ele discipulava as pessoas. Muitas das vezes a gente acha porque uma pessoa se batizou, pronto, ali acabou. Não precisa mais ser instruído. Ali é que ela precisa. Ela é igual um bebê que está aprendendo a dar os seus primeiros passos. Assim somos nós na fé. Nós precisamos agir como Barnabé. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Atos 9, aí mesmo, só passando algumas folhas. 9, versículo 26 e 27. Deus, ele quer falar ainda mais ao meu e seu coração. Barnabé, ele acreditava nas pessoas. Ele via o que a pessoa mesma, ela não via. Assim como Deus, ele me vê, ele acredita em mim, mesmo eu não acreditando em mim mesma, Deus, ele acredita em mim. E aqui diz assim: tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditavam que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos discípulos e lhe contou-lhes como ele vira o Senhor ao caminho, que este lhe falará, e como em Damasco pregará ousadamente em nome de Jesus. De quem Barnabé está falando aqui? De Saulo. Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ali ele estava em seu cavalo com os seus comandantes, a ponto de quê? De destruir os cristãos. E ali ele foi e teve um encontro com Deus. Ali ele cai do cavalo e ali ele teve uma grande convicção com Deus. Ele teve ali um encontro sincero com Deus. E ali ele chegou, foi para Damasco. E ali Barnabé acreditou nele. As pessoas ficaram com medo de Saulo. As pessoas diziam assim: ele está mentindo. Ele quer para nos matar. Ele está se aproximando porque ele quer se matar. Mas Barnabé disse: espera ainda. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu o Senhor no caminho quando ele vinha para cá. E ele será usado ousadamente para pregar em Damasco. Você tem sido se permitido ser usado ousadamente para pregar aqui em Porto da Folha? Ou você tem se recuado? Ali não tem futuro não. Eu digo por mim mesma. Quantas vezes eu olhei para alguém e disse: ali não tem futuro não. Ali vai ser 2 dias na igreja. Ali não vai ficar não. E assim aconteceu com Saulo. Mas Barnabé acreditou que de Saulo passou para Paulo. Você sabia que na Nova Jerusalém o nosso nome, o meu nome não será mais ali? Assim nós temos que viver aqui com os olhos do céu. Assim como Barnabé acreditou em Saulo, Paulo, assim Deus, ele acredita em mim e em você. Amém. Mesmo a gente condenando, maltratando as pessoas ao nosso redor, Deus ainda acredita em mim e em você. Amém. E o nosso caráter, ele precisa ser moldado, transformado. Quando todos tinham medo de Paulo, foi Barnabé que o defendeu. Ele viu o que Deus estava fazendo, mesmo quando os outros o quê? Não via. Muitas das vezes, como eu citei, a gente tem um poder, a gente acha que tem um poder de julgar o ser humano. A gente acha que tem um poder de condenar. Fulano não está indo para a igreja mais porque está desviado. É o que vem na nossa mente, não é isso? Está desviado, não quer mais saber da igreja. Mas será que já parou para ser um Barnabé da vida? Acreditar nessa pessoa, ajudar a levantar essa pessoa?
É assim que Deus está abrindo os meus e os seus olhos nessa manhã. Eu não sei a realidade desta igreja. Eu não sei a realidade da sua vida. Mas Deus está dizendo que você precisa ser como Barnabé. Ajudar a levantar o seu irmão que está caído. Ajudar o seu irmão que está sem força para vir à casa de Deus. Porque você não sabe as suas lutas e as lutas que ele passa no seu dia a dia. Muitas das vezes, a gente achamos ou queremos ser o Pedro da vida. Agir sempre com ignorância. Ele viu o que Deus estava fazendo. Ele abriu as portas para Paulo e para a comunidade cristã. Eu e você temos abrido a nossa porta do nosso lar para acolher alguém que está aflito, alguém que está desiludido, iludido com o mundo. Deus, Ele quer as pessoas ao seu redor, esperando alguém que acredite nelas. Você tem sido esse canal de encorajamento? Mesmo que o mundo o condene, mesmo que o mundo o julgue, mesmo que eu julgue, Deus está dizendo, Aline, você precisa ser o Barnabé da vida. Em Atos 11, 22 e 26, ele continua falando no meio do seu coração. Ele diz que eu preciso ser ousadamente, na palavra de Deus. Não é para mim confrontar as pessoas aí fora. Não é para mim dizer que porque eu guardo sábado, porque eu estou na igreja certa, que eu tenho que o quê? Desprezar as outras pessoas. Nós sabemos que Deus, Ele disse bem assim, Aline, você não tem que se apegar à religião. Você tem que se apegar ao reino dos céus. Não adianta você dizer que está na igreja no sábado, nas quartas, domingo. Não adianta você dizer que guarda o sábado, mas se você não é um discípulo verdadeiro de Deus, nada feito, nada. Não adianta dizer que sou cristã só aqui na frente, mas em meio à sociedade aí fora, porque nós sabemos que as pessoas não querem ler a Bíblia. Nós somos a Bíblia aberta aí fora. É isso que as pessoas querem de nós. É isso que Jesus diz. Não adianta você pregar sobre o sábado, dizer que guarda o sábado, dizer que é dizimante e ofertante, se você não vive a minha mensagem, Aline. Não adianta você dizer que é cristã, mas você não age como cristã. Não adianta. E em meio ali, quando o Edmário me perguntou a Alice, qual é o tema da mensagem? Eu disse, é sobre entrega total. Mas ali no PG, antes de chegar à igreja, Deus disse que você vai pregar sobre Barnabé. Porque assim como Barnabé foi, ousadamente, acreditou em Paulo, eu quero que a minha igreja, de Porto da Folha, ela se converta. Ela mude os seus pensamentos. Que ela ajude a edificar outras pessoas. Não é tempo da gente brincar, dizer, porque eu estou na igreja adventista, pronto, vou se acomodar. Não, placa de igreja, ela não salva. O que salva é o reino de Deus. 11:22 diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos das igrejas que estavam em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vai até o 26, igreja, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecem no Senhor, porque era um homem de bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo, o 26, tendo encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram numerosas multidões em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Ser crente é diferente de ser cristão. Crente, até o diabo é.
Ele crê em Gênesis e Apocalipse. Mas quando eu e você se decidimos ser um cristão de verdade, cheio do Espírito Santo, aí as coisas começam a fluir. Assim como Deus no início guiou a trajetória de Moisés, guiou a trajetória de Paulo, de Barnabé, Ele quer guiar a nossa trajetória aqui nessa terra, até que Ele volte. Não adiantamos a gente dizer que somos cristãos, vimos à igreja, mas em momento de tribulação, a gente somos os primeiros o quê? A ir embora e nunca mais voltar para esse lugar. A mãe de Moisés, ela tinha muitos motivos para quê? Para não acreditar em Deus. Poxa, meu filho vai morrer. Tive que fazer um cesto para colocar meu filho no rio. E ali Deus disse: calma, mãe, calma, eu vou guiar, eu estou guiando todas as coisas. E ali guiou a filha de Faraó, os anjos guiou. E nós sabemos que a história de Moisés é linda. E assim como a de Paulo também, e Barnabé, Deus Ele quer mudar a minha e a sua história. A gente não somos deste mundo. Não tem para que a gente viver neste mundo como se a gente fosse daqui. Você está conformado com a vida que você tem? Você está conformado de ter uma vida de casa, de trabalho para casa, dona de casa, cuidar na casa hoje, daqui a pouco a casa toda bagunçada, filhos para cuidar? Você está conformado? Viver uma vida de cansaço, porque sabemos que através do pecado existe o cansaço. Porque Deus, nós fomos criados para não existir mais o quê? Cansaço. Mas através do pecado existe tudo isso. Quando a igreja de Antioquia começou a crescer, Barnabé foi enviado para fortalecer os irmãos. Ele chamou Paulo para ajudar. Ele não queria crescer sozinho. Eu também não quero crescer sozinha na fé. Eu preciso da igreja de Morro da Folha para me ajudar a crescer. As pessoas aí fora precisam de nós que estamos aqui nessa manhã para crescer na fé. Falar da igreja, todo mundo conhece. Mas você sabe mesmo que a igreja adventista, todo mundo conhece. Mas assim, aquele irmão é adventista? Aquele irmão pratica os princípios de Deus? É isso, a minha preocupação é essa. Será que eu estou sendo uma carta aberta para as pessoas que estão vivendo aí fora? É isso que Deus quer. Deus Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer o seu coração, como muitos dizem: ah, mas Deus quer o coração. Ele é açougueiro para criar esse coração? Ele quer você por completo, igreja. Ele tá exigindo de você nessa manhã uma entrega total, uma renúncia. Eu não sei como é que você saiu da sua casa e se encontra aqui nessa manhã. Eu não sei o porquê a mudança do tema das mensagens que ia ser entrega total. Nós iríamos estudar o significado de entrega total, mas ao chegar aqui o Senhor José fala assim para poder. Eu apenas estou sendo um instrumento. Não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Eu não sei das suas aflições, mas Deus conhece. Eu não sei o que está na sua mente passando agora, mas Deus conhece tudo. Ainda o que eu não sei o que eu vou falar, Deus Ele já planejou e já sabe todas as coisas. Eles trabalhavam junto. Será que é só para Alexandre trabalhar junto aqui na igreja? Será que é só Cleide, Maria José, Elimário? Não. Eles, olha, um precisa do outro. Para junto cresçamos e levamos a mensagem aí fora. Mesmo que as pessoas não acreditem em nós. Noé pregou 120 anos. As pessoas zombavam. As pessoas riam dele. As pessoas não chamavam, já chamam nós de louco. Você sabe lá, já passou, o sábado já passou.
O Antigo Testamento já passou, nós vivemos debaixo da graça. Vocês são loucos, nós podemos estar trabalhando, vocês são preguiçosos. São esses críticas que nós recebemos. Mas é os loucos, é os tolos que Deus Ele quer no reino dos céus. E nós precisamos trabalhar em uma comunidade unidos. Barnabé não tinha ciúmes do crescimento de outros. Ele formava pessoas para crescer junto. Não adianta eu sentir ciúme. O irmão fica dando estudo bíblico. Mas aqui ele vai querer se batizar, não. Ali não adianta, não. Mas o Senhor disse: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio de fé. Você precisa se entregar. Barnabé escolhia restaurar ao invés de descartar. Eu não sei, mas Deus sabe. Quantas pessoas podem estar, já fizeram parte do reino de Deus e hoje não está mais aqui? E Deus está dizendo assim: Aline, olha, igreja do Porto da Folha, a partir de hoje vocês precisam ser Barnabé. Vocês precisam ajudar a restaurar aquelas pessoas que um dia fizeram parte e hoje não faz mais parte do reino. Por algum motivo, alguém não está mais entre nós. Anos depois, Paulo conhece que João e Marcos se tornou útil. E Barnabé, ele se torna uma referência em Antioquia. Nós, como igreja, nós queremos se tornar referência. Nós precisamos viver uma vida como Barnabé viveu. Barnabé talvez não tenha escrito cartas como Paulo, ou feito milagres como Pedro, mas foi um pilar silencioso na igreja primitiva. Eu e você temos que ser um pilar para levantar outras pessoas. Assim como a Bíblia diz que palavras têm poder tanto de abençoar como de amaldiçoar, que a palavra de amaldiçoar ela não venha mais permitir em nossos lábios. Que nós íamos ser pessoas generosos como Barnabé foi. Encorajador como ninguém foi, Barnabé foi. Acreditava em pessoas falhas. Ele formava líderes. Ele restaurava os caídos. Assim como Jesus, por onde ele passava, ele levantava grandes multidões. Assim ele quer em cada um de nós. Ele está dizendo: Aline, você precisa negar o seu eu, se renunciar a você mesma, os seus gostos, as suas vontades, o seu querer, para viver uma vida de entrega total. Não adiantamos Não adianta eu e você querer ir para o céu, estarmos aqui louvando e exaltando o nome de Deus, querer ir para o céu, se no nosso lar, na nossa casa, a gente não levanta o altar em adoração a Deus. Você sabia que no céu a gente iremos louvar e exaltar a todo momento a Deus? Se a gente não tiver costumes aqui nessa terra, como a gente vai querer estar no céu? Desse jeito. Às vezes a gente se cansa de estar na igreja, às vezes a gente não tem mais paciência de passar 1 hora, 2 horas na igreja, já sente fome e sede. Quantas horas a gente passamos no celular? Quantas horas a gente passamos na frente de uma TV assistindo uma série, um filme ou o que for? Deus está dizendo: eu preciso levantar o povo que se chama pelo meu nome, que se humilha, que ora, para levantar a igreja primitiva, que é a igreja de Deus. Assim como Barnabé, ele foi usado por Jesus, usado pelo Espírito Santo, eu e você devemos ser hoje
E agora? Não é amanhã, não é depois, é agora. É agora aí você mesmo, você está aí. Você se desafiar, porque não é fácil. Não adianta eu dizer que a vida cristã é fácil, mas também ela não é difícil. Quando a gente temos Deus em nossas vidas. Não adianta eu dizer a você que tudo isso, e quando eu chegar em casa, eu coloco nada em prática. Nós precisamos levantar um altar nos nossos lares. Nós precisamos ensinar a nossas crianças, que são o futuro da geração, quem é Jesus. Quem foi Jesus? O que Jesus fez na vida das pessoas? Barnabé, ele se entregou verdadeiramente. Assim eu e você, nessa manhã, temos que se entregar verdadeiramente. Não uma parte só, mas sim por completo. Uma entrega total, ela exige aqui. Primeiramente aqui. Se você não muda o seu pensamento, tudo que eu disser aqui para você vai ser bobagem. Vai dizer, ela não sabe da minha vida. Eu não sei, vocês também não me conhecem por vista. Mas o Criador, ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe quando você se deita. O que só você e Deus sabe. Muitas das vezes a gente passamos por uma luta que nem o nosso cônjuge, nem a nossa cônjuge, ela sabe da nossa luta. Nem os nossos pais, nem os filhos, mas Deus sabe. E para finalizar, o desafio de hoje é: seja um Barnabé na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. O mundo tem muitos críticos e poucos encorajadores. É o seu desejo nessa manhã se juntar a mim, porque eu falo para mim. Quando eu estudei, eu disse: que tapa, que puxão de orelha o Senhor está falando, fazendo comigo. Assim como o tapa que minha mãe doía quando eu via tapa da poxa, eu ia ver no rosto agora, viu? Jesus, ele está me chamando, ele está me despertando, ele está me tirando da minha zona de conforto, da minha instabilidade, das minhas desculpas. E dizendo: Aline, você precisa. Não é tempo de ficar brincando de ser cristã, Aline. A minha volta está aí às portas. Você precisa ser usado para levar, mesmo que ninguém dê nada por você, mesmo que as pessoas te critiquem, falem mal de você, porque Satanás, eles usam. Pessoas vão dizer: quem era você? E hoje você está na igreja. Antes de vir para cá, eu escutei minha sogra dizendo: fulano matou ciclano e disse que hoje é pastor. Eu disse: mas quando há uma renúncia, uma entrega total, você pode ser a pior pessoa. Você pode estar lá no fundo do poço. Jesus está de braços abertos, de mãos estendidas, para te levantar, para te erguer. Primeiramente, Deus está te erguendo nessa manhã, para erguer outras pessoas aí fora. Para erguer até mesmo o irmão que está do seu lado, que está triste, abatido, sufocado pelas batalhas dele. Mas você não parou nem um segundo para ouvir o que ele quer dizer. Apenas ser ouvido. Às vezes a gente acha que a gente, na correria da vida, eu não preciso ouvir mais ninguém. Mas às vezes tem um irmãozinho aqui dentro que quer falar algo para você ou para mim, mas a gente não para ouvir. Irmãos, essa foi a mensagem de Deus para mim e para o seu coração, para que nós viemos viver uma vida de entrega todos os dias, de adoração, de renúncia. Precisamos fazer culto familiar. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Jesus. Não adianta eu estar me preparando para o céu se eu não ensino meu filho e a minha filha quem é Jesus. Como se comportar, como agir, mas que nós viemos ser o Barnabé da vida. Levantar
principalmente os da nossa casa. Levar aos pés de Deus isso aqui, porque essa foi a bênção que Deus me confiou. Porque quando ele voltar, ele vai dizer: cadê o filho que eu te dei? Cadê a filha que eu te dei? Ah, Senhor, se iludiu com o mundo. Meu filho se iludiu com o mundo e está lá no mundo. Mas eu vou ser o quê? Responsável, porque o Senhor me confiou essa bênção. É fácil? Não. Se eu disser a você que é fácil conduzir essa pessoinha aos pés de Cristo, não é. Mas como eu quero ver ele no céu, eu não desisto. Assim como eu não quero ir para o céu sozinha, eu não quero ir sem vocês também. Porque vai ser doloroso você chegar no céu e dizer: cadê a irmã Aline que não está aqui? Não estava lá naquele sermão pregando lá na igreja? Cadê ela que não está aqui? Ou então eu chegar lá e dizer: cadê a igreja de Porto da Folha que não está aqui? Então, igreja, vamos se unir, vamos se juntar e vamos crescer. Vamos ajudar a levantar outras pessoas. Não é fácil, mas também não é difícil. Quando a gente se permite ser usado pelo Espírito Santo. Você já pediu hoje o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre o seu relacionamento? Sobre a sua casa? Sobre a vida dos seus filhos? Satanás está irado. E ele vai botar 1001 desculpas na minha mente quando eu sair daqui. Você sabe que Satanás tem poder para tudo. Mas Deus ele tem mais ainda. Mas quando eu se iludo, estou dando permissão para Satanás. O plano de Satanás é de destruir o culto. E que eu e você esteja lá também na destruição. Mas o plano de Deus é de salvar a humanidade. O plano de Deus é de salvar a minha e a sua família. O plano de Deus é de salvar os nossos filhos, a juventude, os jovens. Porque nós temos a mensagem e precisamos viver essa mensagem. Convido você, nesse momento, para ouvirmos mais um louvor. Deus